Resolvi gravar um vídeo 3 em 1 para vocês, onde nesse único vídeo eu vou mostrar como fazer 3 objetos que aparecem nos jogos The Legend of Zelda. E eu vou começar falando sobre os rupees, que para quem não conhece o jogo, os rupees são o dinheiro que você usa para comprar coisas no jogo, como itens e equipamentos. Cada cor de rupees representa um valor diferente e os rupees existem desde os jogos mais antigos até essas sequências mais atuais de Zelda, sendo que não são todas as cores que aparecem em todos os jogos, e os principais são azul, vermelho, verde e amarelo. Então você vai precisar de gesso, água, tintas, verniz, pincel, uma colher e um molde. Os moldes eu comprei na loja ciliart.com.br, são moldes de silicone. Se você não quiser fazer de gesso, você pode fazer de biscuit ou de glicerina. Eu paguei R$ 4,60 em cada um. Se você não quiser comprar por lojas online, você pode procurar em lojas de artesanato como molde de silicone em formato de rubi, mas eu achei mais prático comprar na loja online, tinha o melhor preço e foi mais fácil de achar. Então eu coloquei 2 colheres cheias de gesso com um pouco de água, misturei e depois fui acrescentando outras colheres, sempre misturando. Deu um total aí de 5 colheres cheias de gesso, mas sempre completando com água. Depois de seco, é só desenformar, ele sai muito fácil e não gruda. O gesso, mesmo depois de estar desenformado, ele na verdade não está seco completamente. Então eu demorei aí mais ou menos uma semana para pintar, porque o tempo estava meio úmido. Então você vai ter que ir percebendo isso antes de pintar. Ele fica mais pesadinho enquanto tá úmido. E eu acabei usando secador também para acelerar o processo, para ele secar mais rápido. E depois você pinta aí com a cor que você quiser. Eu usei tintas látex PVA e pintei todo o rupe. Depois de seco, é bom passar um verniz. Esse verniz que eu estou usando, ele é branco, mas quando você espalha bem e deixa secar, ele fica transparente, como se fosse uma cola. E ele protege, essa pintura vai fazer durar mais. O próximo item que eu vou fazer é o vaso. O vaso, quando o Link quebra o vaso, tem rupees dentro na maioria deles. E esse vaso que eu fiz foi inspirado no jogo The Legend of Zelda Twilight Princess. Cada sequência de jogo tem formatos diferentes, então você pode a partir desses fazer o que você quiser. Você vai precisar de massa corrida, papelão, um objeto para molde, cola, papéis, papel alumínio ou plástico filme, lixa, tintas e uma tesoura. Então eu comecei pegando o que eu ia usar como molde e embrulhando ele todo com papel alumínio. Você pode fazer também com plástico filme. Depois eu cortei pedaços de papéis, rasgando mesmo. Passei cola por toda a superfície onde estava com o papel alumínio e fui colando os papéis. Isso daí vai ser necessário fazer várias camadas. Eu fiz 5 camadas e sempre passando cola por cima da camada que você já fez e deixando sempre secar entre uma e outra. E eu gosto de fazer assim, uma camada branca e a outra camada eu coloco papéis escritos para eu não ir me perdendo. Mas você pode fazer também com revista, com jornal, enfim, o que você tiver aí. Depois você vai vir com o estilete e vai demarcando uma linha. Essa linha vai começar em uma das pontas, você escolhe, vai passar por baixo até chegar do outro lado, como se você fosse cortar ao meio.
aí está o sentido do corte que eu falei, passando por baixo até chegar ao outro lado, sendo que esse corte só pode ser feito depois que secar bem, tá? Então deixa secar aí de um dia para o outro, e aí você faz esse corte. A parte de baixo não precisa você cortar a ponto das partes se soltarem, não. Você faz só uma marcação para ficar mais fácil de tirar. Então aí está, olha, as partes estão juntas. Eu não soltei completamente, só fiz uma marca no fundo para ser mais fácil, mas elas estão ligadas. Então, o próximo passo vai ser você tirar o que você colocou por baixo, no caso aí, o papel alumínio. Ou se você usar o plástico filme, vai ser o plástico filme. Tira, ele sai fácil, na maior parte vem um pedaço inteiro, e eu tirei o máximo que eu consegui. Logo depois eu pintei por dentro, porque é mais fácil pintar assim com ele aberto do que depois quando já estiver em formato de vaso. E aí você passa a cola na borda e junta as partes. Logo depois, com bastante cola, você vai colando pedaços de papel entre essa divisão que foi feita, em todo o sentido do vaso. Nessa parte pode ser uma camada, uma, duas camadas já tá bom. Logo depois eu peguei um pedaço de papelão, fiz um círculo e preguei com um grampeador. Essa parte daí é para fazer a parte mais alta do vaso. Então passa cola bastante e cola esse pedaço de papelão que acabou de ser cortado. Se você preferir, você pode usar outro tipo de cola, cola quente, super bond, enfim, o que você preferir. Então depois você vai continuar cobrindo com o papel para esconder essa emenda e para ajudar a prender também uma parte na outra. Esse vaso tem uma borda mais gordinha, então eu peguei uma folha de papel ofício e amassei bem, torcendo ela o máximo que eu consegui. E aí eu fui passando fita durex, mais pra prender, pra segurar. Não precisa passar nela toda bem juntinha não, pode ser partes espaçadas. Então eu peguei uma outra folha, torci do mesmo modo e juntei as duas, passando fita até o final da ponta dessa segunda folha. Então esse pedaço vai ser usado para colar na borda, para fazer aquela parte mais gordinha. Depois que você colar, você termina de cobrir tudo com papel, por dentro e por fora. Depois que tiver tudo seco, vem a parte da massa. Eu passei massa corrida, dessa que usei em parede, e eu tentei passar com uma espátula, mas a espátula que eu usei, ela tinha vários dentinhos, então foi bem chatinho de passar.
Eu tentei fazer assim, comecei gravando assim, mas depois eu acabei preferindo fazer com a mão mesmo. Achei até que ficou melhor, foi mais fácil e ficou mais lisinho. Mas aí você vê como você prefere. Tenta fazer com a espátula primeiro, depois tenta com a mão. Se você tiver alergia, usa uma luva, alguma coisa assim. E depois de seco, eu esperei uns 2 dias. Aí eu comecei a lixar. Eu usei uma lixa 220, que foi aquela lixa que eu fiz as prateleiras do mar. Eu aproveitei um pedaço daquela lixa que sobrou e lixei todo o vaso. Só que mesmo assim eu percebi que não ficou do jeito que eu queria, então eu passei mais uma camada, deixei secar e lixei novamente. Depois que eu fiz isso, eu vi que fica soltando um pozinho, então eu passei um pano úmido só para tirar um pouco desse pó. E logo em seguida eu pintei. Eu pintei usando uma esponja, mas não tem problema nenhum se você quiser usar um pincel. Depois de seco, eu vim com uma canetinha comum, dessas que você usa em escola, e fui fazendo pontilhados demarcando aonde eu iria pintar. Eu acho muito mais fácil fazer pontilhados assim em objetos que não são planos, porque aí não daria para fazer com a régua. Aí, se você traçar uma linha à mão livre, tem muito mais chance de ficar torto. Então no pontilhado eu acho que dá para ir acertando melhor. E depois eu só fui pintando com tinta látex PVA entre as partes pontilhadas que eu queria. E depois eu contornei, depois de seco, as partes só para ficar mais retinho e fui esfumando com o dedo para não ficar tão marcado, sempre para a parte mais escura, para não manchar a clara. O próximo item que eu vou falar são as bolsas. Essas bolsas determinam quanto de rupi que o Link vai conseguir carregar durante sua viagem. Então, eu fiz 2, uma de Zelda Twilight Princess e uma de Zelda Skyward Sword. Para as 2 bolsas, você vai precisar de pano, cola quente, cordão ou corda, miçangas, pincel, tesoura e tintas. Então, para começar, eu peguei uma tampa e fui marcando no tecido. Depois eu cortei e essa parte vai ser o fundo da bolsa. E você vai precisar também de um pedaço retangular. Como o tecido desfia, eu passei cola quente em todas as bordas e dobrei para dentro, para não ficar mais desfiando e ficar com um acabamento melhor, mais retinho. Depois o que eu fiz foi colocar um CD no pedaço do fundo que eu tinha cortado, só para demarcar mais ou menos a área onde eu podia colar a outra parte retangular. E aí eu fui colando com a cola quente, botando a parte boa para dentro e a parte ruim, aquela que aparece o desfiadinho, para fora. Então você vai perceber que a parte desfiada tá aparecendo pro lado de fora, e então você vai virar colocando ela para dentro, então por fora vai ficar a parte bonita.
seguida eu fui colando aquele emborrachado EVA. O que eu tinha era fino, então eu colei um por cima do outro, desenhei um hoop e fui recortando os pedaços, e esses pedaços que eu estou usando para colar, sempre com espaço entre eles, e o fundo é marrom, então antes de eu começar a colar eu já pintei de marrom para aí sim poder colá-los. Então eu fui fazendo o desenho com a tinta de tecido à mão livre mesmo, mas se você não tiver medo de fazer, se você não conseguir, você pode procurar algum molde na internet para você desenhar a lápis e depois cobrir com a tinta. Então essa é a bolsa do Twilight Princess. A corda dela tem 3 miçangas na ponta, sendo a amarela mais para a ponta, a vermelha no meio e a verde mais para cima. E o cordão é bege. E na outra bolsa que eu fiz, que é a do Skyward Sword, ela é assim, sendo que a corda dela é verde e não tem miçanga nenhuma. É mais simples mesmo. E no fundo, para a bolsa ficar melhorzinha, eu coloquei 2 rodelas de espuma para encher e ela ficar melhor, tanto em uma quanto na outra. E essas foram as 3 coisas que eu queria passar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho projetos aí para fazer coisas de outros jogos e desse do Zelda também. Então continue acompanhando para novidades.